Na noite anterior, Catherine Wallis havia tido um sonho diferente de todos os outros. Ela se viu correndo em direção a um homem desconhecido e pulando em seus braços. Mas quando acordou, tinha certeza absoluta. Não era só um sonho, era verdade. Agora, na banheira com seu pai Christopher, em 1980, a menina de 5 anos brincava com jogos de imaginação que eles sempre faziam. Vamos imaginar que estamos em um quarto, dizia o pai. O que você vê do outro lado da porta? As respostas de Catherine eram sempre mágicas. Quartos cheios de joias, ouro, tapetes e janelas iluminadas. Já as do pai eram simples. Mesas, cadeiras, utensílios comuns. Depois de meia hora na água morna, eles saíram da banheira. Enquanto se enxugavam, Christopher fez uma pergunta que mudaria suas vidas para sempre. Quem você acha que era antes de ser você mesma? O que aconteceu a seguir deixou Christopher completamente sem reação. Catherine parou de se secar, olhou diretamente para ele e respondeu com uma confiança assombrosa. Rosie. Não como uma criança inventando uma história, mas como alguém que estava lembrando. Rosie Abelisk, ela continuou, como se estivesse me relembrando de algo que já havia te contado, escreveu Christopher mais tarde. E então, durante os próximos 30 minutos, essa menina inglesa de 5 anos relatou uma vida inteira com detalhes impossíveis de conhecer. Morávamos em uma casinha branca de madeira, bem ao lado de uma faixa de pedestres. Era uma casa de fazenda e havia galinhas do outro lado da estrada. Christopher sentia o coração acelerar. Catherine falava de uma época e lugar que nunca existiram em sua vida. De manhã, mamãe me levava no carrinho de bebê para alimentar as galinhas. Quando eu tinha 2 anos, ficava irritada porque não conseguia sair do carrinho. Mas aos 3 anos, ajudava a mamãe a recolher os ovos. O mais assustador? Catherine falava no fluxo contínuo, sem pausas para pensar. Como se estivesse simplesmente recordando. Esta é a história real investigada pelo Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia. Um caso que provou que algumas memórias podem atravessar a barreira da morte. E você está prestes a descobrir o detalhe mais chocante que fez Christopher perceber que sua filha havia realmente vivido antes. Catherine Wallis nasceu em Portsmouth, Inglaterra, em março de 1975, filha de Christopher e Crystal. Quando tinha apenas 3 anos, seus pais se separaram e ela passou a viver sozinha com o pai. Eles desenvolveram uma relação muito especial. Christopher, sendo artista, estimulava a criatividade da filha. Juntos, inventavam jogos de imaginação, criando mundos fantásticos em suas mentes. Mas naquela noite de 1980, algo mudou completamente. Enquanto se enxugavam após o banho, Catherine continuou seu relato com detalhes impressionantes. O carrinho de bebê era como uma cesta, com ganchos na beirada em volta dela. Christopher anotava tudo, tentando processar o que ouvia. Como sua filha de 5 anos podia descrever um tipo de carrinho que nem existia mais. Como era sua mãe, Rosie? Ele perguntou, tentando manter a calma. O cabelo dela era loiro e comprido, mas ela sempre prendia em um coque. Papai não estava lá. Acho que estava bem longe, na Inglaterra. A respiração de Christopher falhou por um momento. Catherine nunca tinha estado fora da Inglaterra. Como podia falar sobre ir à Inglaterra como se fosse um lugar distante? Que língua vocês falavam? Francês. Estávamos na América, mas falávamos francês, respondeu Catherine naturalmente. Foi a melhor época para mim, pois tudo era muito interessante. Quando chegamos lá, eu pulei do trem para os braços dele. O coração de Christopher disparou. Sua filha estava descrevendo uma viagem de uma criança francesa na América para visitar o pai na Inglaterra. Isso não fazia sentido para uma menina que nunca havia saído de seu pequeno mundo inglês. Éramos bem pobres, continuou Catherine.
sua voz carregada de uma tristeza que parecia muito antiga para seus 5 anos. Um lenhador morava na nossa casa e ganhava dinheiro vendendo madeira. Em breve, você descobrirá o detalhe mais chocante desta história. O momento que fez Christopher perceber que algo sobrenatural estava acontecendo com sua filha. Consegue lembrar o nome da escola? Perguntou Christopher, sua caneta tremendo ligeiramente enquanto tentava anotar cada palavra. Catherine franziu a testa, como se estivesse tentando lembrar algo muito distante. Era algo como Echo Missy, Echo Misri. Christopher repetiu várias vezes até entender. École Missive. Uma escola francesa? Mas como sua filha de 5 anos, que mal falava inglês direito, conhecia palavras em francês? Os detalhes se tornaram ainda mais específicos e perturbadores. Catherine descreveu como aos 3 anos ajudava a mãe a recolher ovos das galinhas. Certa vez, deixei cair um ovo, mas tudo bem, pois ele caiu bem em cima da palha. Ela falava sobre momentos cotidianos com uma naturalidade assustadora, como se estivesse realmente lembrando de sua própria infância. Mas não era sua infância atual. Era de alguém chamada Rosie Abelisk. Quando eu tinha 6 anos, fui visitar papai na Inglaterra, mas eu não falava inglês, continuou Catherine. Tivemos que viajar muito, e quando chegamos lá, pulei do trem para seus braços. Depois, voltamos e tudo ficou como era antes. Christopher sentia um nó no estômago. Sua filha nunca havia vivenciado uma separação como essa, nunca tinha estado em um trem, muito menos feito uma viagem internacional. Mais tarde, Catherine acrescentou detalhes sobre roupas. Minha mãe sempre recolhia retalhos e costurou muitas roupas de patchwork. Quando fui à escola, todos riram de mim por causa das roupas de retalhos. A voz dela ficou triste ao contar isso, como se a humilhação ainda doesse. Os professores eram muito severos, na maioria homens que vestiam ternos pretos com coletes e camisas azuis. O prédio da escola era branco, ou de pedra, com um campanário. Christopher parou de escrever por um momento. Um prédio com campanário? Isso soava como uma igreja católica típica de comunidades francesas do Canadá ou Louisiana. Mas o que mais o impressionava era como Catherine falava. Não era uma criança fantasiando. Era alguém recordando. E então veio a pergunta que mudaria tudo. Como você morreu, Rosie? O que Catherine respondeu a seguir deixou Christopher completamente sem palavras. O silêncio encheu o banheiro. Catherine parou de brincar com a água e olhou diretamente para o pai, seus olhos assumindo uma expressão estranhamente madura. Certo dia, quando eu estava atravessando a estrada para pegar os ovos, era uma faixa de pedestres. Eu não olhei. Sua voz ficou mais baixa, mais séria. Quando comecei a atravessar, um caminhão de Coca-Cola me pegou e eu rolei e rolei. Christopher sentiu o sangue gelar. Sua filha de 5 anos estava descrevendo sua própria morte com uma calma perturbadora. Aí fui parar no hospital e estava com as 2 pernas quebradas e o pescoço estava todo ferido. Você sentia dor? Perguntou Christopher, mal conseguindo formar as palavras. Não, dor nenhuma. Só lembro dos ferimentos. Fiquei lá 5 semanas. E então, eu simplesmente morri. Catherine disse isso com tanta naturalidade que Christopher teve que segurar a respiração. Como uma criança de 5 anos podia falar sobre morte de forma tão tranquila e detalhada? Obrigado, Rosie, por ter me contado a história, disse ele, tentando processar tudo enquanto a cobria na cama. Não é uma história, protestou Catherine com firmeza. É verdade. Naquela noite, Christopher não conseguiu dormir. Releu suas anotações várias vezes. Os detalhes eram específicos demais, coerentes demais para serem fantasia de uma criança. Um caminhão de Coca-Cola? Christopher pesquisou e descobriu que a Coca-Cola começou a ser distribuída em caminhões motorizados
apenas a partir de 1910, e a distribuição em massa só aconteceu depois de 1920. Como Catherine poderia saber disso? 2 anos depois, em 1982, Christopher assistiu a um programa na BBC sobre reencarnação com o Dr. Ian Stevenson. Decidiu escrever para o famoso pesquisador americano. O Dr. Stevenson, psiquiatra da Universidade de Virgínia, já havia investigado milhares de casos similares ao redor do mundo. Mas o caso de Catherine tinha características únicas que o intrigaram profundamente. Em breve você descobrirá o que aconteceu quando a BBC entrevistou Catherine e a revelação chocante que ela fez aos repórteres sobre suas duas vidas. Em 1983, Catherine tinha quase 8 anos quando June Knox Maurer, da BBC, chegou para entrevistá-la. O Dr. Stevenson havia indicado o caso como um dos mais intrigantes que já havia recebido. Durante a entrevista, Catherine manteve a mesma consistência de 3 anos antes, mas algo novo e perturbador surgiu. Às vezes, quando estou na cama, sinto como se estivesse andando para trás, para quando tinha 10 anos, e então volto para frente, quando tenho 7, disse Catherine à repórter. Isso é confuso para você? Perguntou June. Muito confuso, respondeu Catherine, sua voz carregada de uma angústia real. A menina estava descrevendo algo que cientistas chamam de sobreposição de memórias, quando lembranças de diferentes vidas se misturam na mente da criança. 2 meses depois, o Dr. Nicholas McLean Rice, colega do Dr. Stevenson, visitou a família em Wiltshire. Durante essa entrevista, Catherine adicionou mais detalhes impressionantes. Havia um vizinho fazendeiro chamado Knox, ela disse, mencionando algo que nunca havia contado antes. E para levar a madeira para casa, eu usava um cesto com uma espécie de rodas, como um carrinho de pedreiro, mas com um cesto. O Dr. McLean Rice ficou impressionado com a precisão dos detalhes. Catherine não estava inventando, estava acessando memórias específicas e consistentes. Christopher revelou aos pesquisadores algo ainda mais impactante. Não gostava de trazer essas lembranças à tona, pois crianças que inventam histórias podem facilmente elaborá-las. Mas quando isso surgiu, as coisas que ela me contou eram consistentes com o relato original. Durante anos, o Dr. Stevenson tentou encontrar evidências históricas da vida de Rosie Abeliski. As pistas apontavam para Quebec ou regiões francesas da Louisiana, onde comunidades católicas francesas tinham escolas com campanários. A distribuição de Coca-Cola em caminhões, o tipo de carrinho de bebê descrito, as roupas de retalhos, tudo se encaixava com o período entre 1910 e 1930 em comunidades franco-americanas. Mas havia um mistério ainda maior. Por que Catherine parou de se lembrar? E o que a fez ter essas memórias em primeiro lugar? A resposta pode estar no que aconteceu quando ela completou 8 anos. Algo extraordinário aconteceu quando Catherine completou 8 anos. Gradualmente, as memórias de Rosie começaram a desaparecer, como se estivessem sendo lentamente apagadas de sua mente. Agora é mais difícil lembrar, ela disse ao Dr. McLean Rice durante sua última entrevista detalhada. Antes eu conseguia ver tudo claramente, mas agora está ficando como um sonho distante. Este fenômeno intrigou profundamente o Dr. Stevenson. Em seus estudos, com mais de 3.000 casos similares, ele descobriu que a maioria das crianças para de se lembrar de vidas passadas entre os 6 e 8 anos de idade. É como se o cérebro criasse uma barreira natural, explicava o Dr. Stevenson. As memórias ficam guardadas em um local inacessível, permitindo que a criança viva plenamente sua vida atual. Christopher notou outras mudanças em Catherine. Ela se tornou mais fechada sobre o assunto, preferindo não falar sobre Rosie. Era como se uma porta em sua mente tivesse se fechado permanentemente. Crystal, mãe de Catherine, que não estava presente durante os primeiros relatos, descreveu a filha como
uma criança incrivelmente sensível que amadureceu antes da idade. Ela nunca duvidou da veracidade das experiências da filha. Durante anos, o Dr. Stevenson tentou se encontrar pessoalmente com Catherine, mas as circunstâncias nunca permitiram. Em 1993, ele finalmente conseguiu encontrar Christopher em Londres, mas Catherine estava morando com a mãe na Irlanda. Ela ainda se lembra de alguns fragmentos. Christopher contou ao Dr. Stevenson, mas não gosta de falar sobre isso. É como se fosse uma parte de sua vida que ela escolheu deixar para trás. O Dr. Stevenson propôs hipnose para tentar recuperar as memórias, mas o psicólogo em Londres que demonstrou interesse no projeto nunca entrou em contato com a família. Anos depois, pesquisadores tentaram localizar registros históricos de uma criança chamada Rosie, ou Rosie Abelisk, morta em acidente com caminhão de Coca-Cola. Mas os arquivos de comunidades rurais franco-americanas do início do século XX eram limitados. Mas a falta de comprovação histórica não diminuiu o impacto científico do caso. O que tornava o caso de Catherine verdadeiramente extraordinário não eram apenas os detalhes que ela forneceu, mas a forma como esses detalhes se encaixavam perfeitamente com a história. O Dr. Stevenson montou um dossiê impressionante: a cronologia da Coca-Cola. Catherine descreveu um caminhão de Coca-Cola atropelando Rosie. Pesquisas confirmaram que a Coca-Cola foi produzida pela primeira vez em 1885, começou a ser vendida em garrafas logo depois e passou a ser distribuída em caminhões motorizados apenas a partir de 1910, com distribuição em massa somente após 1920. O tipo de carrinho de bebê. Catherine descreveu o carrinho como uma cesta com ganchos na beirada. Este tipo de carrinho era comum no início do século XX, mas já não existia na época da infância de Catherine, nos anos 1980. A comunidade franco-americana. Os detalhes sobre uma escola com campanário, professores homens vestindo ternos pretos e uma comunidade que falava francês na América apontavam claramente para Quebec ou comunidades francesas da Louisiana. A consistência temporal. Durante 3 anos, entre os 5 e 8 anos, Catherine manteve os mesmos detalhes básicos, apenas expandindo com informações adicionais que sempre se encaixavam com o relato original. Christopher Wallace, o pai, era cético por natureza. Ele estimulava a criatividade da filha, mas sempre diferenciou suas histórias inventadas das memórias de Rosie. Perguntei se ela sentia a mesma coisa quando inventava uma história. Christopher relatou, e ela respondeu que era diferente e que conseguia se ver fazendo as coisas. O Dr. Stevenson aplicou seus rigorosos critérios científicos. Verificação independente. Múltiplas entrevistas por diferentes pesquisadores. Consistência temporal. 3 anos de relatos coerentes. Detalhes verificáveis. Informações históricas precisas que a criança não poderia conhecer. A ausência de exposição prévia. Nenhuma conexão familiar com França ou Canadá francês. A família Wallace não tinha absolutamente nenhuma ligação com culturas francesas. Christopher só conseguiu pensar em uma possível fonte para um detalhe. Sua ex-esposa tinha uma saia de retalhos que Catherine poderia ter visto quando pequena. Mas como isso explicaria todo o resto? Em breve você descobrirá a teoria revolucionária que este caso ajudou a provar. O caso Catherine Wallace se tornou um dos pilares da pesquisa científica sobre reencarnação, contribuindo para uma teoria revolucionária sobre a natureza da consciência humana. Dr. Stevenson desenvolveu a hipótese da consciência sobrevivente, a ideia de que a consciência pode existir independentemente do cérebro físico e carregar memórias entre diferentes vidas. Parece que nosso cérebro impõe uma contenção natural das lembranças de vidas anteriores, explicava Dr. Stevenson. Isso permite o recomeço das relações humanas. Imagine se nos lembrássemos de todos os conflitos passados.
Isso impediria o florescimento de novas relações de amor. No caso de Catherine, algo permitiu que essa barreira natural fosse temporariamente atravessada entre os 5 e 8 anos. Os pesquisadores descobriram padrões fascinantes. Por que algumas crianças se lembram? Geralmente são crianças extremamente sensíveis, com desenvolvimento emocional acelerado. Catherine se encaixava perfeitamente neste perfil. Por que as memórias desaparecem? O cérebro em desenvolvimento parece criar filtros naturais, permitindo que a criança se concentre completamente na vida atual. Porque os detalhes são tão específicos. As memórias não são fantasias, mas parecer ser registros reais de experiências vividas por uma consciência que permaneceu intacta entre diferentes existências. Catherine desenvolveu uma característica comum em crianças com memórias de vidas passadas: extrema sensibilidade à zombaria. Em seus relatos como Rosie, ela mencionava como as crianças ricas da escola riam de suas roupas de retalhos. Na vida atual, Catherine também não suportava ser ridicularizada. O Dr. Stevenson observou: é como se certas impressões emocionais atravessassem as barreiras entre as vidas, manifestando-se como simpatias ou antipatias sem causa aparente. Interessantemente, Catherine não desenvolveu fobia de veículos, apesar de ter morrido atropelada na vida anterior. Isso sugeria que nem todos os traumas são transferidos entre as vidas. Em seus anos finais de pesquisa, Dr. Stevenson compilou evidências de mais de 3.000 casos similares ao de Catherine. Cada caso adicionava uma peça ao quebra-cabeças da consciência humana. Não podemos mais ignorar essas evidências, ele concluía. Elas sugerem que somos muito mais do que apenas nossos corpos físicos. E então, chegou o momento mais emocionante da investigação. O caso Catherine Wallis reverberou pela comunidade científica internacional, tornando-se um marco nos estudos sobre reencarnação. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da Faculdade de Medicina da USP, considerou a pesquisa de Stevenson um feito incrível. Ele conseguiu trazer o tema reencarnação para o terreno da ciência oficial, algo extraordinário, dado o rigor científico nos Estados Unidos. Mas o impacto mais profundo foi na própria família Wallis. Christopher, inicialmente cético, se tornou um dos casos mais bem documentados na literatura científica. Mudou completamente minha perspectiva sobre vida e morte. Ele disse anos depois ao Dr. Stevenson. Para Catherine, o caso trouxe tanto bênçãos quanto desafios. Ela cresceu sabendo que havia vivido uma experiência extraordinária, mas também carregando o peso de ser a menina que se lembrava de outra vida. Crystal, sua mãe, que inicialmente não presenciou os relatos, ficou profundamente impressionada quando ouviu as gravações das entrevistas da BBC. Era minha filha falando, mas as palavras, a maneira como ela descrevia tudo, não era uma criança de 8 anos. O caso contribuiu para mudanças significativas na comunidade científica. Protocolos de investigação. Stevenson desenvolveu métodos rigorosos para distinguir memórias genuínas de fantasias infantis. Estudos neurológicos. Pesquisadores começaram a investigar como o cérebro processa e armazena memórias de diferentes períodos. Medicina integrativa. Hospitais começaram a considerar experiências de vidas passadas no tratamento de fobias e traumas inexplicáveis. Dr. Stevenson recebeu mais de 10.000 cartas de famílias relatando experiências similares após a divulgação do caso. A Inglaterra, tradicionalmente cética sobre reencarnação devido à influência cristã, começou a registrar números crescentes de casos. Catherine nos mostrou que a reencarnação não é apenas uma crença oriental, observou o Dr. Stevenson. É um fenômeno universal que pode ocorrer em qualquer cultura, mesmo nas mais céticas. Pesquisas posteriores revelaram que aproximadamente 10% das crianças europeias têm alguma lembrança espontânea que sugere vida anterior, mas a maioria dos pais não valoriza
ou documenta essas experiências. O legado de Catherine Wallace transcendeu a ciência. Sua história mudou para sempre nossa compreensão sobre quem somos e o que acontece quando morremos. Hoje, mais de 40 anos depois daquela noite transformadora na banheira, o caso Catherine Wallace permanece como uma das evidências mais convincentes de que a consciência humana pode sobreviver à morte física. Dr. Ian Stevenson, que faleceu em 2007, deixou um legado de mais de 3.000 casos documentados. Antes de morrer, ele disse: "Não posso provar que a reencarnação existe, mas reunimos evidências suficientes para que qualquer mente aberta considere seriamente essa possibilidade." Catherine, hoje uma mulher adulta, raramente fala publicamente sobre suas experiências infantis. Em uma das poucas entrevistas que concedeu, ela disse: "Aquelas memórias foram reais para mim. Não posso explicar como ou porquê, mas sei que vivi como Rosie Abelisk." O impacto do caso transcendeu a ciência, inspirando milhares de pessoas ao redor do mundo. Para os pais, aprenderam a ouvir com mais atenção quando seus filhos falam sobre vidas anteriores, documentando essas experiências ao invés de simplesmente descartar como fantasia. Para a medicina, hospitais começaram a investigar conexões entre traumas de vidas passadas e fobias inexplicáveis na vida atual. Para a espiritualidade, pessoas de todas as religiões encontraram nestes casos uma ponte entre fé e ciência, sugerindo que existe algo além da existência física. Dr. Jim Tucker, sucessor de Stevenson na Universidade de Virgínia, continua a pesquisa. O caso Catherine nos ensina que a morte pode não ser o fim da história. Nossa consciência, nossa essência, pode continuar além do corpo físico. As implicações são profundas. Se a consciência sobrevive à morte, isso significa que nossas ações em uma vida podem influenciar a próxima. O amor e os vínculos podem transcender a morte física. A educação e o crescimento espiritual têm importância eterna. A morte é apenas uma transição, não um fim definitivo. Christopher Wallace, hoje avô, reflete: "Catherine me ensinou que somos muito mais do que pensamos ser. Ela me deu o maior presente possível, a certeza de que a morte não é o fim." A história de Catherine Wallace nos lembra que o universo é muito mais misterioso e maravilhoso do que podemos imaginar. Em cada criança que nasce, pode haver uma alma antiga retornando para continuar sua jornada de aprendizado e amor. Fontes: Casos Europeus de Reencarnação. Dr. Ian Stevenson, 2003. Arquivos da BBC. Entrevistas com Catherine Wallace, 1983. Universidade de Virgínia. Divisão de Estudos Perceptuais. Centro de Estudos Vida em Consciência. Editora. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém especial. E se você tem memórias inexplicáveis da infância, talvez elas sejam mais do que simples imaginação. Deixe nos comentários. Você já viveu algo que não consegue explicar? Suas memórias mais antigas parecem pertencer a outra vida? Inscreva-se no canal Círculo das Vidas para mais histórias reais que desafiam nossa compreensão sobre vida, morte e reencarnação. Ative o sininho para não perder nenhum caso extraordinário, porque algumas histórias são verdadeiras demais para serem apenas histórias.